Oi pessoal, aqui é a Carol, esse é mais um Psicarolando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inseguranças. Primeiro fazendo uma definição prévia do que é insegurança, até pra gente começar a pensar um pouco nesse tema. Ela está diretamente associada à nossa própria autoestima. Então, como a gente se percebe, como a gente entende as nossas qualidades, nossos defeitos, as nossas potencialidades. E muitas vezes ela traz alguns sintomas como a comparação com o outro, né, é um dos sintomas mais comuns, inclusive, essa necessidade, né, de se comparar com o outro para tentar alcançar um patamar, né, uma evolução, enfim, cada um chama de um jeito, X, Y, Z daquela pessoa que ele está se comparando. Muitas vezes essa comparação com o outro é uma cilada, porque a gente acaba criando certas fantasias de que o outro é muito bom, né, em certa atividade ou em certa situação, e muitas vezes essa pessoa nem é tão boa, né, mas por algum motivo a gente cria uma admiração por alguém e acaba se comparando até em excesso, e a gente começa a ficar inseguro perto dessa pessoa, ou fazendo atividades semelhantes, ou em diversos aspectos que a gente vai falando aí no decorrer do vídeo. Outro sintoma da insegurança é quando a pessoa tem uma necessidade de reafirmação. Então ela reafirma muitas e muitas vezes que ela é muito boa em determinado ponto, ou que ela tem uma qualidade excepcional. Enfim, a pessoa acaba exagerando nessa fala de si própria. Então, geralmente, pessoas inseguras acabam se entregando aí. Ainda falando sobre alguns sintomas, né, a gente pode colocar que pessoas inseguras têm uma necessidade de autocobrança muito grande. Então, geralmente, todo inseguro reconhece que é inseguro e ele acaba se cobrando para tentar superar essa insegurança, né, colocando algumas metas de vida, né, para chegar num determinado conhecimento ou numa determinada habilidade, para ele tentar burlar essa questão da insegurança. A dificuldade também, né, de tomar certas decisões torna-se aí um fator muito difícil, né, para as pessoas inseguras, porque muitas vezes na vida a gente precisa tomar decisões importantes, né, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, financeira, familiar, relacionamento e afins. E o inseguro muitas vezes tem essa dificuldade de tomar decisões. Também tem dificuldade em falar não para as pessoas, né, de ter essa recusa, né, de algum determinado pedido, e a pessoa acaba se forçando cada vez mais em fazer uma determinada atividade para tentar alcançar um patamar, né, que ele mesmo colocou, né? Então é uma régua muito maior do que ele poderia oferecer para si mesmo e para as pessoas, e essa pessoa acaba, né, ficando muito ansiosa, muito insegura, muito sofrida mesmo, para tentar, né, chegar nesse nível que ela colocou para ela mesma. Numa tentativa de tentar escapar de tudo isso, de todo esse bombardeio de tensões que o inseguro coloca para ele mesmo, muitas pessoas acabam adquirindo o perfeccionismo, né, que são ditos muitas vezes até em entrevistas, né? Ah, qual o seu principal defeito? Eu sou muito perfeccionista, então cuidado aí, pessoal, com esse tipo de qualidade, né, que as pessoas colocam aí. Mas o perfeccionismo, nada mais, nada menos, é uma tentativa de tentar escapar desse sentimento de incapacidade. Então ele começa a calcular cada passo, montar numa fórmula todos os possíveis caminhos, todos os possíveis erros, todos os possíveis acertos antes de executar uma tarefa ou participar de uma reunião, por exemplo, ou realizar até uma atividade pessoal, enfim, né, ele acaba calculando mesmo, né, o seu entorno, e isso também, né, prejudica na tomada de decisões, como a gente já falou. Então, olha só como a insegurança acaba causando, né, uma série de consequências aí que a gente vai descobrindo, né, conforme a gente vai refletindo sobre a insegurança em si. Eu acho, assim, inclusive, que esse ponto de insegurança atinge muita gente e é muito pouco discutido. Então, pessoas em cargos muito altos geralmente também têm uma insegurança. Pessoas que estão ali falando em público o tempo todo também são inseguras e passam uma imagem de que não são. Então, olha só como a insegurança, né, causa uma cadeia aí de consequências que a gente tem. E, inclusive, eu acho que é um tema que é pouco discutido. Muita gente tem inseguranças no plural,
Então, a grande maioria das pessoas, né, tem inseguranças mais pontuais, né, mas muita gente também tem inseguranças gerais. E ela está presente em pessoas que a gente não imagina, né? Então, muitas vezes aquela pessoa que provavelmente você conhece, que fala muito bem em público, né, que apresenta grandes palestras, grandes trabalhos, né, que fala na reunião, também é insegura. Né? Então, todos nós temos inseguranças, é uma questão natural do ser humano. Claro, alguns mais, outros menos. Então, é muito importante a gente estar atento, né, a todos esses sinais, que são pontos que a gente pode melhorar, né, para chegar no resultado melhor. E esse resultado melhor não é alcançar uma expectativa muito alta que você tem com si mesmo. Muitas vezes é só entender os seus limites e saber no que você é melhor ou no que você é pior, para você conseguir trabalhar consigo mesmo de uma forma mais saudável, de uma forma mais madura e conseguir alcançar grandes patamares na vida, né? Não só de trabalho que a gente está falando aqui, né? Mas também relacionamentos amorosos, familiares, enfim, né? Demais nichos aí que a gente tem na nossa vida. E a insegurança, no geral, ela causa uma desarmonia, né, no nosso ambiente. Então, prejudica não só a gente, né, não só a nossa produtividade, mas também outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente consegue perceber essa desarmonia, principalmente em relacionamento amoroso, por exemplo. Né? Então, a insegurança de um atinge o outro. Né? E aí, dependendo da insegurança, acaba prejudicando o relacionamento em si, né? A convivência, a troca. Então, é muito importante a gente pensar, né, em todos esses aspectos até para conseguir ficar mais maduro emocionalmente, né? Então, quando a gente fala de maturidade emocional, a gente pode começar pela insegurança, né? Que muitas vezes é o que mais atinge as pessoas. E eu sei que muitos aí devem estar se perguntando, mas Carol, aonde começa toda essa insegurança, né? Qual que é o ponto inicial, né, que desencadeia toda essa insegurança? O começo da insegurança, ela pode vir de muitos caminhos, né? Então, depende muito de cada um, né? Só no autoconhecimento mesmo, na busca do autoconhecimento para você ter essa resposta mais sólida. Mas a gente pode citar alguns exemplos. Então, já vou pegar na raiz, né? Geralmente, pais muito inseguros acabam passando a insegurança para os filhos. Então, dependendo de como você era cobrado pelos seus pais, né? Dependendo de como era essa relação com eles, dependendo de como você era recompensado também pelas coisas positivas que você fazia, como você era repreendido pelas coisas negativas que você fazia na infância, enfim, diversos pontos aí ligados ao seu desenvolvimento mesmo, né, na infância, né, pegando uma coisa mais na raiz, mas também ela pode vir através de alguma situação pontual que você passou na sua vida que acabou te deixando um pouco insegura numa determinada situação. Então, vamos supor, você realizou alguma atividade lá no seu trabalho e aí você foi muito exposto numa reunião e todo mundo ficou sabendo aquele ponto que você fez errado ou aquele ponto que você deu uma mancadinha ali no trabalho. E isso acabou causando uma marca em você que automaticamente você criou uma crença, digamos assim. Provavelmente todas as reuniões você corre esse risco, por exemplo, né? Ou todas as exposições em público você corre esse risco de ser exposto e de ser apontado, né? Enfim. Então pode vir também de coisas pontuais como essas, né, e demais, assim, né, então o mundo humano é infinito, né, você tem aqui os dois principais exemplos, né, de como que pode começar essa insegurança, mas é importante até você ter esse clareamento, né, de como que começou a insegurança em você, se você é inseguro, até para você entender como que você funciona, né, muitas vezes, por exemplo, se for uma questão que ocorreu lá atrás, né, que seus pais eram muito rígidos em algumas questões, né, ou eles eram muito inseguros e acabaram te passando sem querer essa insegurança, a importância desse entendimento é você conseguir visualizar como você está agindo no seu ambiente. Né? Então, olha, eu estou com um padrão de comportamento aqui, né, que foi desenvolvido lá atrás. Como que eu posso quebrar isso, né? Então, esse entendimento é importante mais por conta disso mesmo, como que você desenvolve para conseguir desfazer esse nó e criar aí uma maturidade um pouco maior nesse ponto. Uma forma também, né, da gente se livrar, né, dessa insegurança extrema procurar fazer um exercício de não negar, né, os seus limites e os seus defeitos.
Então eu acho que a maior parte do tempo a gente quer ser a melhor pessoa, o melhor super-humano do mundo, e acaba escondendo, né, os nossos limites e as nossas fraquezas. E isso é um problema. Eu acho que o apoderamento desses pontos, né, causa uma segurança muito maior. Porque a partir do momento que você sabe até onde você pode ir e até onde você pode chegar com as suas qualidades também, a gente começa a ficar mais seguro de si, né? E aprender a dizer não para as pessoas, aprender quando se colocar ou quando não se colocar, dependendo da sua dificuldade. Então, não tente escondê-los, não tente negá-los, né? Não tente negá-los. Tente, pelo contrário, tente se apoderar, né? E se adaptar, né? Com as suas questões. Um ponto também, né, que é importante a gente pensar é se todas os nossos pensamentos, as nossas fantasias de que tudo pode dar errado, se a gente se arriscar, se a gente começar a agir de uma forma diferente, é colocar mesmo na ponta do lápis. Então, assim, o que de pior pode acontecer se você tiver determinada atitude? Né? Então, o que está te causando insegurança? Né? Colocar para o mundo real mesmo. Muitas vezes a gente está lá inseguro, não entende muito bem o porquê e acaba só reagindo, né? Então, essa reação ao mundo é muito comum na maioria das pessoas e é importante quebrar isso, né? Colocar pro real mesmo e pensar, tá, mas o que poderia acontecer se de repente eu pedisse um feedback pro meu chefe, por exemplo, né? Eu tô inseguro com o meu trabalho, não sei como que eu tô indo, não sei para onde eu posso ir. Então, o mais drástico que poderia acontecer se eu pedisse um feedback pro meu chefe para eu entender até como que ele tá me enxergando e como que eu tô indo no meu trabalho, o que eu posso melhorar, se de repente fazer algum curso ou tirar uma certificação ou pegar um projeto diferente, enfim, né? O que eu posso, que de pior pode acontecer com essa minha atitude, né? Então, é importante pesar, né, e ver se de fato é um problema real, né? Como eu falei, muitas vezes a gente acaba criando uma irrealidade, né, do mundo e essa irrealidade causa uma insegurança tremenda. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha tirado aí algumas dúvidas de vocês em relação à insegurança. Provavelmente você já conheceu alguém muito inseguro ou até mesmo essa pessoa é muito insegura. Então, é importante também a gente ter essa percepção com o outro. Muitas vezes o outro está muito inseguro e a gente até pode dar uma ajuda ali, né? Dar um apontamento, algum help para essa pessoa. Então, pensem nisso e, por favor, comentem aqui, né, no vídeo alguns temas que a gente pode falar um pouco, trazer para vocês. Pretendo trazer alguns convidados para me ajudar nesse bate-papo. Então, né, vamos aguardar aí os próximos vídeos. Valeu, pessoal!